Eu tenho uma relação muito afetiva com o Diatipo. Agradeci a Fabrícia pelo fato dela ter trazido essa memória, falando um pouco de cada um desses eventos, mas especialmente de dois eventos. Eu participei como palestrante do Diatipo 2009 e depois do Diatipo 2015. O Diatipo 2015, ele foi um momento muito peculiar na minha vida profissional, porque em 2014 eu tinha decidido que eu ia fazer uma transição de carreira, por assim dizer. Eu era designer gráfico, trabalhava numa agência, e essa agência atendia conta pública. E eu estava naquela fase profundamente insatisfeito com aquilo que eu estava fazendo, para quem eu estava fazendo. Então, trabalhar para político, naquele momento, estava sendo um processo muito difícil para mim, porque eu não sabia, aliás, eu sabia qual era o objetivo do meu trabalho. Então, isso estava criando uma certa confusão interna. Muito embora eu gostasse profundamente do trabalho que eu estava realizando, e eu sentia prazer naquilo, mas o objetivo, a direção que estava sendo dado para o meu trabalho não me satisfazia. As relações com as pessoas com as quais eu trabalhava é provavelmente aquilo que eu sinto mais falta, porque nessa jornada para o design de tipos, eu, no primeiro momento, optei em ficar só, né? Trabalhar sozinho. Então, naquele período, quando eu decidi fazer essa transição de carreira, eu sentei com a minha esposa, em casa, tenho 2 filhos, e falei para ela, ou eu saio da agência, ou então eu adoeço. E aí, então, vamos encarar esse desafio. Eu tinha feito um plano, sabe, gente? Aquele planejamentozinho assim que a gente faz, mas eu não tinha certeza de nada. Só que, assim, foram acontecendo alguns fatores, alguns dentro desse planejamento, mas a maioria foram quase casuais. E isso colaborou para que essa ideia de trabalhar em tempo integral como type designer se materializasse. Então, em 2014, eu faço essa transição, e em 2015, eu recebo um e-mail super carinhoso da Fabrícia, me convidando para ir, pela segunda vez em São Paulo, falar no Diatipo. Eu já tinha ido em 2008, quando eu lancei a Adriane, que foi a minha primeira fonte comercial, e a Adriane, em homenagem à minha esposa, que está ali. E foi uma fonte que me presenteou com a possibilidade de olhar esse universo da tipografia por um ponto de vista muito peculiar. Eu sempre acreditei que seria possível viver 100% trabalhando com type. E o título da minha palestra em 2015 foi uma provocação. Não dá para viver de type design. Então, as pessoas... Marconi vem falar de um fracasso, de uma impossibilidade, de falar da sua história pessoal. E a palestra foi exatamente o contrário. Foi compartilhar com as pessoas que, sim, no Brasil, vivendo no norte, eu moro em Macapá, sendo um designer gráfico e um designer de tipos autodidata, não tenho formação acadêmica. Isso não é motivo de orgulho, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ter essa liberdade me permitiu buscar caminhos não muito rígidos. Eu tive mais flexibilidade para escolher aquilo que eu queria fazer. Então, essa palestra de 2015, ela foi muito significativa para mim, marcou um momento muito importante no meu processo pessoal de trabalho. E agora, alguns anos depois, o André, grande André, eu estive aqui em Belém alguns meses atrás e conheci o André pessoalmente, a gente conversou durante meia hora,
mas foi incrível a nossa conexão. E ele falou, Marconi, a gente vai fazer o diatipo. Eu vou fazer o diatipo. E está acontecendo. Então, assim, a admiração pelo André, que já era grande, ganha uma proporção muito maior. É claro que isso que o André está fazendo hoje é fruto de um trabalho que veio sendo construído ali atrás pela Fernanda e pela Sâmia, quando... E eu acho isso incrível, gente. Acho que aqui talvez seja a primeira puxada de orelha. A gente precisou de uma designer paulista vir aqui para Belém e mostrar para nós o que nós temos do ponto de vista da história da tipografia produzida aqui. Em nenhum outro lugar do mundo se faz o que é feito nos barcos. E eu fico mais orgulhoso ainda porque a Fernanda me disse que lá em Macapá, é isso, Fernanda? Os registros são anteriores aos daqui de Belém. Então... Oi? Então, eu sou type designer de tempo integral e quero falar para vocês de um projeto que nós fizemos, que eu fiz ano passado, que é um projeto sob encomenda, não é um projeto que surge com muita frequência na Typefolio, que é o meu estúdio, mas, ao mesmo tempo, é um projeto que tem um significado muito profundo, porque sai daquela mecânica do trabalho profissional, da visão de um empreendedor ou de alguém que está buscando sobreviver do seu ofício. Esse projeto surgiu por um acaso, mas os antecedentes desse convite, eles fazem todo sentido quando eu penso quem eu sou, aonde eu estou e o alcance do meu trabalho. Então, vou falar um pouco para vocês sobre isso. A ideia fundamental é dizer, principalmente para os estudantes que estão aqui, jovens que estão frequentando a academia ou que daqui a pouco estão se formando, que mesmo estando longe desses centros do eixo, né, nós podemos pensar diferente. Quando eu digo pensar diferente, é encontrar num campo de trabalho como tipografia a possibilidade de viver disso e se especializar nisso e poder dar corpo para a cena tipográfica aqui do Norte. Eu não sei se aqui tem alguém fazendo type. André? Menos o André. O André já está no nível... Quem está começando a vislumbrar essa possibilidade, sabe? De ter isso como um trabalho mesmo. Então, o convite é que tem espaço na van. Tem espaço na van. Vamos lá, André. Bom, eu tenho a Typefolio, que é minha fundição tipográfica, e a gente tem... a Adriane foi lançada em 2008, foi o pontapé inicial, e aí a gente vem trabalhando até aqui. Mas antes da Typefolio... André? É aqui? Essa? Belém. Eu já morei aqui em Belém. E eu comecei a trabalhar com design aqui em Belém. Eu era funcionário de uma agência chamada Mercúrio Publicidade. Alguém aqui? Mercúrio Publicidade. A Mercúrio era uma das 3 grandes agências de Belém lá na década de 80. Mercúrio, Galvão e Grifo. Eram as 3 grandes agências. E a Mercúrio foi o meu primeiro trabalho na área de publicidade. Eu fui trabalhar no departamento de arte. E trabalhei com os saudosos Abílio Colseiro e Walter Rocha, que desencarnou
há pouco tempo atrás. Walter Rocha, uma vez me chamou na sala dele e disse assim: Marconi, aquele tempo nós desenhávamos os anúncios, né? Cada letra e tal. E a gente estava numa era ali quase, já havia a computação, mas não tinha chegado no Brasil ainda. A gente estava nessa transição. Então, eu peguei essa época em que nós desenhávamos cada letra à mão. E eu, sempre muito apaixonado por aquilo. Ele me chamou uma vez, depois de ver um trabalho que eu tinha feito, ele falou assim: Marconi, não é tanto memorizar o desenho da letra. Você precisa sentir a letra. Isso explodiu a minha mente. Literalmente, eu encontrei o fio da meada. Eu entendi o que era ser tipógrafo. Ou você desenhando letras, ou então compondo, utilizando no seu trabalho. E na Mercúrio, existia uma biblioteca. Era onde eu passava o meu horário de almoço, porque não dava tempo para ir em casa. Então, eu mergulhava naquela biblioteca e ficava vendo tudo que eu podia sobre design de tipos. E eu lembro que tinha uma revista chamada Abigraph. E nessa revista, eu vi isso aqui. Esse foi um dos primeiros projetos sob encomenda feitos no Brasil. Esse projeto foi feito na DPZ, feito num departamento chamado SAL, e feito por esse cara aqui, o Eduardo Bacigalupo, um uruguaio. Quando eu olhei para esse projeto, vi a matéria, eu falei: caramba, é isso, sabe? E eu fui me apaixonando cada vez mais por tipografia, pensando que sim, poderia ser algo e que eu poderia trabalhar profissionalmente. Não precisava ser só um ideal, não precisava ser só um plano sem ser materializado. André, está com pressa? Não, tá. Espera aí. Não, tô... Vocês vão ver que eu não gosto muito de falar, tá, gente? Estou eu lá em Macapá. A gente vai fazer assim pequenos interlúdios, tá? Para vocês entenderem a fonte que eu vou mostrar para vocês. O que é fazer um projeto quando parece que ele vem pronto para você. Você não foi buscar, o projeto te achou. Eu estou lá em Macapá, desci, fui na padaria, toca meu telefone. E aí um gringo falando, rápido, alto, e assim, tecendo elogios, e aí ele se identifica, o Eduardo Bacigalupo. E eu caminhando assim, em direção da padaria. Aí eu falei: cara, eu lá atrás, na Mercúrio Publicidade, olhei a revista de um projeto feito pelo Bacigalupo e agora eu recebo uma ligação desse cara falando sobre o meu trabalho. E aquele plano lá atrás, ele começa a ficar mais estruturado, sabe? Começa a ganhar mais combustível. Não satisfeito com isso, a gente vai fazer um outro diatipo, tá? Tá combinado. Ano passado, eu recebo um e-mail da DPZ, que é uma das maiores agências do mundo, né? Petit, Zaragoza e do Alib, me convidando para fazer um projeto tipográfico exclusivo para eles. Vocês estão entendendo como é quando nós estamos muito alinhados assim com um projeto, com uma ideia, e você foca naquilo a despeito de todas as dificuldades, e aí pode parecer papo de coach, mas parece que a vida vai trazendo respostas para você. E o meu processo pessoal, profissional, é muito assim. Então, eu me conecto com duas pontes, né? Lá atrás, esse projeto que eu percebi, que eu me identifiquei,
depois o contato com o Bacigalupo e, mais recentemente, com esse projeto para a DPZ. Vamos lá. Essa aqui é minha atual biblioteca hoje, tá? A Adriane Text, naturalmente, em homenagem à minha companheira. A Pétala Pro, homenagem à minha filha, chamada Pétala. Eu viajei durante 6 meses para fazer um trabalho no outro estado, e aí lá, nos meus dias de solidão, finais de semana e madrugada, falei, vou criar uma nova fonte. Aí criei a Adriane Lux. Mais tarde, de volta para casa, feliz, aquele clima de amor, reencontro, eu criei a Adriane Swash. Romântica, né? Uma letra romântica. Vai lá, André. E aí, nasceu Estevão em função desse romantismo todo. Nasceu Steve, que é do meu filho. Gente, esqueci uma, que é a Madre. Gente, minha mãe não vai me perdoar. A Madre foi feita para minha mãe, naturalmente. E aí, depois que acabou as homenagens pessoais, eu falei, agora eu estou livre para criar nomes. Você tirou a Madre da sala para não ficar vendo tanto amor. E aí veio o último projeto, que é a Óbvia, que é um projeto incrível, que tem só me dado alegrias. É uma fonte que demandou muito trabalho, muito tempo de produção, mas é uma fonte que tem me dado muita alegria. E eu comecei volta lá, André. Opa. A Capitolina é uma fonte que eu criei, aliás, ela foi criada pelo Christopher, que é um designer lá do Rio Grande do Sul. Foi meu primeiro encontro com alguém que estava desenvolvendo um projeto em que eu não estava dirigindo, mas eu estava orientando. Então, a fonte é dele, eu fui apenas um orientador, e quando ele concluiu o projeto, nós chegamos à conclusão de que seria interessante uma parceria. Então, incorporamos a fonte dele à nossa biblioteca. Então, essas fontes de varejo, essas fontes autorais, são as fontes que dão sustentação à Typefolio. Eu cheguei a esse ponto de trabalhar 100% com o Type Design, trabalhar em tempo integral em função dessa biblioteca, que é uma biblioteca pequena, são poucas fontes, né? Mas eu acho que essas fontes têm qualidades que traduzem a possibilidade hoje de poder viver disso. As minhas fontes estão no MyFonts, na fonte Spring e no Adobe, tá? São os meus principais distribuidores. Então, vamos lá. Vamos embarcar um pouco nesse projeto que eu quero mostrar para vocês. Eu recebi um WhatsApp do Daniel Trench. O Daniel é um designer lá de São Paulo, que tem um escritório incrível, trabalha muito na área cultural. E ele tem um cliente que é a Todavia, é uma editora. Eles produzem livros incríveis. E o Daniel é um designer que nós nos descobrimos, criamos uma conexão tão profunda, e o Daniel ele tem uma sensibilidade para a tipografia. Ele entende daquilo que ele está pedindo. Então, eu recebi esse WhatsApp, e ele diz assim, aí a gente começou a conversar, ele falou comigo, aí lá pelas tantas ele disse que o projeto que ele queria, tipográfico, era para o Machado de Assis. Aí, essas reticências aí, deu vontade de escrever égua, né? Aí eu falei não, né? Aí poderia ser ofensivo, né? Aí eu falei, vamos lá. E aí, quando ele falou Machado de Assis, naturalmente me veio a curiosidade de entender o terreno em que eu ia me meter. E aí eu fui estudar um pouco sobre Machado, né? E nessas pesquisas, descobri que Machado de Assis, ele foi tipógrafo. Não desenhou fontes, mas ele compunha, né? Ele era um compositor.
E ele trabalhou na sua infância, adolescência, inclusive na imprensa nacional. Machado de Assis é patrono da imprensa nacional. E até hoje, lá em Brasília, o prelo onde ele trabalhava está lá preservado. Então, ele trabalhou de 1856 a 1858. Essa foi a primeira conexão criada com o projeto, né? Machado de Assis, tipógrafo. E, naturalmente, conversando depois com o André, com o Daniel, ele falou: Marconi, a ideia de convidar você foi por dois fatores. Primeiro, a obra do Machado, os livros que foram editados, eles são prioritariamente tipográficos. E, pelo que nós conversamos, a intervenção no projeto desses livros tem também a mão do Machado. Tem a mão do Machado. E talvez a gente possa imaginar essa vertente de Machado de Assis como um designer também, não só um tipógrafo. Porque a gente vê claramente nas obras um certo planejamento. A gente vê que as obras foram planejadas. E um outro fator que eu acho muito preponderante é que Machado de Assis era negro. A despeito de um período da história que quis embranquecer Machado, mas, quando ele completou 100 anos do seu nascimento, houve um movimento muito grande para que pudessem reconhecer que um negro poderia se transformar, sim, num dos maiores, se não o maior, escritor brasileiro. Designer, escritor. O Machado, na sua segunda fase, ele inaugurou um novo momento do seu trabalho. Ele criou, no Brasil, o gênero realista. O que é o realismo, assim, de uma forma sintética? É você falar sobre pessoas comuns e o que essas pessoas comuns fazem. Basicamente é isso. E Machado inaugura essa fase literária no Brasil, o primeiro escritor realista. Guardem essa informação, porque ela vai fazer conexão com outro momento. Vai lá, André. E aí nós começamos a trabalhar no projeto propriamente dito. O que nós definimos? 3 eixos. Seria a pesquisa. O Hélio, que foi o organizador, o pesquisador de todo esse material que o Machado escreveu, ele disponibilizou para a gente facsímiles de todos os livros, de toda a obra de Machado. Então, eu tive acesso a um material de pesquisa extremamente valioso, extremamente rico. Então, a gente mergulhou durante um tempo, olhando para esse material, e fomos vendo aquilo que poderia ser convergente com aquilo que nós queríamos. A gente definiu que a fonte deveria ser extraída desse material, sem que necessariamente fosse um revival, mas essa fonte deveria trazer o espírito daquilo que estava impresso no material entregue e que foi escrito pelo Machado. Tá? Nós teríamos 4 fontes, 2 fontes romanas e 2 itálicas. Tá? Então, 4 fontes. E o processo, até em função do tempo, nós definimos que ele seria par e passo com aquilo que estava sendo projetado. Ou seja, eu não tinha tempo de desenvolver a fonte, entregar o arquivo para o Daniel, ele testar e ir me dando feedback. O que nós fizemos é que, ao mesmo tempo que eu fosse desenhando, ele já ia testando essas fontes no campo real, ou seja, no projeto gráfico dos livros. Esse teste não seria feito à parte. Então, essa foi uma escolha muito acertada, porque, ao mesmo tempo que o trabalho ia correndo de maneira muito rápida, eu fui tendo um retorno e que me dava a ideia de como a fonte ia funcionar naquele material. Então, a ideia era que a gente se aproximasse a mancha tipográfica dos livros que foram editados com a mancha desse novo projeto, tá? Sem que fosse necessariamente igual.
Essa obra, o início dessa fase realista do Machado aconteceu com o lançamento de Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Essa obra foi lançada em 1881, na sua primeira edição. Então, não dá para ver muito bem, claro, mas essa aqui é uma página que serviu, uma das páginas, na verdade, que serviu para a gente como guia. Então, o que nós descobrimos analisando isso? E essa nossa pesquisa, ela ficou circunscrita aos romances, tá? Então, nós percebemos que, numa página, nós tínhamos números rebuscados, nós tínhamos versaletes, letras condensadas que nós não queríamos que elas fossem tão condensadas, letras alternativas, itálica diversa e a identificação da fonte. E a gente foi pesquisar e descobrimos que a fonte era uma Clarendon. A Clarendon é um estilo tipográfico, é uma classificação. É o tipo de fonte, eu vou mostrar para vocês, que ela foi criada também por Robert Beasley, em 1854. Foi a primeira fonte da Fan Street Foundry, uma foundry inglesa, e foi a primeira tipografia registrada por esse designer. E esse designer cria essa fonte e dá para ela um sentido também de fonte realista, a tipografia realista. Machado inaugurando o realismo literário e Robert inaugurando a tipografia realista. Então, isso deu para a gente uma rota a seguir. Mas a gente não queria esse clima tão duro que esse estilo tipográfico dá. A gente queria manter esse espírito de uma fonte direta, objetiva, mas a gente queria dar um toque de humanidade para ela. Esse foi o grande desafio. O Robert, tipógrafo, não deu certo, ele se tornou prefeito de Londres. Então, fiquem atentos, tá, gente? Se nada der certo, prefeito. Prefeito. Então, Memórias foi lançada em 1881, foi impressa em Paris, tá? André? E esses são os espécimes em metal, foram cortados por Benjamin Fox em 1845. Eu tenho absoluta certeza que o Machado teve acesso a esse material enquanto ele estava trabalhando na tipografia. Essa é a Clarendon, tá? Olhando para ela, volta lá, André. Olhando para ela, a gente identificou pontos que estão relacionados àqueles pontos lá atrás e que nós não queríamos na fonte, no novo projeto. Vai lá, André. Abertura muito fechada. O encontro das hastes é muito próximo um do outro. A gente não queria esse fechamento. Ok, André? Nós não queríamos hastes, os finais tão pesados, tá? E a gente não queria essa terminação ali circular tão marcante no projeto, né? E a gente queria também que ela brilhasse na mancha. A gente não queria que o contraste fosse tão baixo como está aqui, tão pesado. Esse era um clima que nós não queríamos nessa fonte, mas nós queríamos esse espírito geral. É como um espírito que reencarna num corpo melhorado. A gente não queria também que essas junções elas fossem tão um encontro tão curvo. A gente queria um encontro um pouco mais direto. E o que nós entregamos? Começamos a desenhar os caracteres que nós achávamos que era a chave para o projeto. Eu sempre começo trabalhando com a letra A. E essas foram as soluções que nós encontramos para aquelas perguntas, para aquelas questões. Então, a gente tem ali um círculo, um terminal, que é um círculo, mas ele não é um círculo tão redondo,
eu apliquei uma tensão ali. Então, o círculo ele tem um tensionamento. Ali no roxo, a gente tem um encontro reto. Né? E aqui a gente tem uma terminação caligráfica, uma serifa que brinca com a caligrafia. E nós reproduzimos isso em letras que precisavam trazer esse mesmo DNA. Então, temos ali topo do C, do F, do R, e a base do J. E aqui a gente tem uma terminação que ela vai afinando. Ela não é tão pesada e abrupta como da Clarendon. A ideia de refinar aquela serifa, porque a Clarendon é uma fonte com serifa egípcia, aquela fonte pesada. Ela tem um traço muito pesado e ela termina em serifas também muito pesadas. E a gente não queria aquilo. Mas a gente não queria perder aquele espírito. Então, mantivemos um traço reto com a junção curva e trabalhamos também em um determinado ponto com um encontro reto e uma serifa inclinada. Então, a gente brincou um pouco com algo que estava lá presente naquela tipografia, na Clarendon, e trouxemos esse toque, digamos assim, de modernidade para a fonte que a gente está desenvolvendo. E aí, reproduzimos isso também em outras letras. Descobrimos que a Clarendon não tem itálica. Ela não foi criada para ter uma contraparte itálica. E aí nós lembramos que lá atrás, lá no começo da tipografia, quem usava a fonte usava uma romana e escolhia aleatoriamente uma itálica para tentar compor essas fontes juntas. E aí nós lembramos disso e falamos assim, então vamos fazer isso. A gente não vai fazer uma contraparte itálica a partir da romana. E aí, como as itálicas é o meu parque de diversão, eu adoro desenhar itálicas, eu fiz igual o Bug, eu abri mão dessa responsabilidade, porque era quase que inevitável que eu buscasse a romana para fazer uma itálica. Então, o que eu fiz? Convidei o Christopher, disse assim, Christopher, é contigo a itálica, eu não quero nem ver, eu quero só ver o final, a gente dá uma olhada, mas é contigo isso. Eu não quero, nem precisa me mostrar, Christopher. E ele foi lá, Marco, eu não vou conseguir, vai lá. Quando ele me manda assim, eu falei, cara, eu devia ter ficado, por que não fui eu que fiz? E aí ele brincou bastante com esse traço caligráfico, né? Tanto nas terminações quanto nas serifas. Vamos lá, André? E aí a gente reproduziu isso nessas letras, no restante da família. Vai lá, André. Olha esse N, gente. E aí a gente foi... E essas coisas da tipografia, sabe, gente? Por que nós somos apaixonados por isso? É porque tipografia, você trabalha em detalhes que, quando ela é impressa num corpo 7, 8, ninguém percebe. Se aquele detalhe não tivesse lá, não ia fazer nenhuma diferença. Mas para o type designer, o tipógrafo, fazer isso aqui, ó, que nós fizemos nessa junção de meio do K, é o chamado gozo estético, sabe? Quando você... Caramba! Sabe essa busca pela originalidade? Em tipografia é muito difícil, porque está tudo muito bem sedimentado. As regras tipográficas estão muito bem sedimentadas. Então, buscar originalidade pode ser uma utopia. Pode ser uma utopia. Mas você encontrar um espaço dentro de um projeto que você está fazendo que possa permitir uma intervenção é ótimo. E aí, aqueles números lá, a gente descobriu que no material que foi entregue, parece que eles não... A liberdade criativa, eles começaram a dizer assim, esse número aqui é muito careta, vamos escolher aqui na nossa caixa algum número que possa combinar bem com aquilo que a gente está fazendo, mesmo que seja um número rebuscado. E aí o Daniel pediu para que a gente fizesse números alternativos. Esse é o 1, esse é o padrão, esse é o alternativo.
Ok, André? Esse é o 2. Esse é o padrão. Esse é o alternativo. A gente achou lindo, assim. Difícil de desenhar, mas a gente achou incrível. Esse é o 3. E essa é a fonte que nós entregamos. A Machado Serifada Romana. Essa é a versão para livro, é a versão book. Essas são as caixas baixas. Então, volta, André, por favor. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas ela tem aquele espírito da Claremont. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um convite para ser lida. Eu costumo dizer, e essa é a minha filosofia de trabalho. Eu não tenho nada contra os tipos de display experimental, ok. Mas as fontes que eu crio são fontes para desaparecerem quando estão impressas em livros. O meu papel como tipógrafo, honrar o ofício, é fazer com que o conteúdo seja absorvido. No livro impresso, a fonte não tem a menor importância do ponto de vista estético ou formal. A importância do trabalho que nós realizamos é permitir que o texto seja lido. Esse é o meu trabalho. Essa é a caixa alta. São as versaletes. Esse é o peso bold, pelo qual eu me apaixonei. Caixa alta. Versalete. E a itálica, que é um trabalho que eu tenho uma alegria e também tenho uma profunda tristeza, porque, no final das contas, ele não vai ser usado no material. Não, nós chegamos à conclusão que seria desvirtuar aquilo que a gente estava pensando lá no começo, quando a gente avaliou, pesquisou o material do Machado impresso. Não há itálicas nos romances. Tem outras obras, mas nos romances não há a inclusão das itálicas. Então, com muito pesar, talvez na identidade visual, no material de divulgação, ela esteja presente, mas nos livros ela não vai estar. Olha esse D, esse R. Sabe que a gente está falando de originalidade, de buscar um espaço no desenho tipográfico que permita isso? Essa é a família básica, né, da versão Bold. É a fonte que nós entregamos para toda a Via Editora. Para a gente finalizar, daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo para vocês do Daniel e da Aline, que foram os parceiros nesse projeto. A Aline, produtora da Todavia, e o Daniel, designer, que dirigiu o projeto. Reúne em mim mesmo teoria e prática. Viver no Norte, ser negro, profissional autodidata, é uma experiência extremamente valiosa. Eu não tenho como abrir mão dessa história. Quando eu decidi me tornar type designer em tempo integral, eu fiz uma escolha. Eu queria morar no Norte. E não só queria morar no Norte, como eu queria morar em Macapá, apesar de eu ser mineiro. O meu escritório é olhando diariamente para o Rio Amazonas. Eu trabalho diariamente, 8 horas por dia, olhando para o Rio Amazonas. Macapá é a única capital brasileira banhada pelo Rio Amazonas. Era esse o meu ideal de trabalho, quando lá em 2008 eu já planejava viver de type. E quando em 2014 eu consegui fazer essa transição. Quando eu falo de teoria e prática, eu quero dizer de um processo de aprendizado contínuo e do fazer tipográfico. A gente aprende tipografia fazendo tipografia.
A primeira cena tipográfica, o primeiro momento dessa cena tipográfica, existia quase que um mito em torno disso. Parecia que quem desenvolvia a fonte estava numa posição quase que inatingível. A gente não sabia como fazer. E muita gente trabalhou muito duro para que hoje a gente tenha escritórios de design no Brasil trabalhando com projetos a nível global. Então, o que eu quero dizer para vocês, quero convidar, sobretudo esses que estão estudando, aprendam. Hoje nós temos muitos livros em português. Temos muita literatura sobre o assunto. A teoria é muito importante, pensar no trabalho. Mas façam, se lancem ao trabalho, não tenham medo de aprender. A primeira tipografia, como alguém falou, provavelmente a gente não vai querer mostrar. Antes da Adriane, eu tinha feito uma versão da Pétala horrível, que está lá, em algum lugar do meu HD. Mas a evolução da Pétala, da Pétala para a Adriane foi, para mim, muito expressiva. E o fato dela ter sido muito bem aceita pelo mercado e de ter me dado uma premiação no Tipos Latinos, me mostrou que trabalhar, que fazer, que testar, que experimentar é um caminho. É um caminho longo, porque demorou alguns anos para que eu pudesse chegar até aqui, mas é possível fazer. Então, um convite, gente, de alguém que mora aqui no norte, na Amazônia, que é um designer autodidata, preto, dá para a gente trabalhar com isso. Dá para a gente fazer. Eu acho que mais do que em nenhum outro momento chegou a hora da gente criar uma cena própria do nosso espaço, da nossa geografia. Fernanda começou com isso, com a Sâmia. Agora tem aí o André, que está carregando o piano para que esse evento esteja acontecendo. Conversando com o André, a dificuldade que é de encontrar gente que apoie um evento como esse. Mas muito mais preocupante é o fato da gente ter poucas pessoas, poucos estudantes, poucos profissionais desfrutando desse espaço de diálogo. Para mim, mais importante do que os projetos que são apresentados aqui é esse momento que a gente tem ali na hora do lanche, de sair para almoçar, esse encontro nos intervalos. São nesses momentos que a gente fecha contrato, que a gente estabelece parcerias. Já saio daqui pensando em incomodar o bug para criar o meu livreto impresso da Typefolio. Eu e a Fernanda ali conversando com a Sâmia. Então, a proximidade, um evento como esse, sobretudo, é um convite para que a gente se aproxime. Como o André colocou, criar pontes. Então, quero deixar, sobretudo, esse convite. A ideia aqui não era tanto mostrar esse trabalho, é dizer que essa trajetória, ela me trouxe até aqui. Nesse momento, depois de entregar a Machado, de entregar esse projeto para a DPZ, a gente está trabalhando num projeto para a Alemanha, de uma empresa global, gigante. Eu lá em Macapá, gente. Entendam isso, não é nenhum privilégio, não é nada... É só uma vontade de fazer. É só alguém que criou uma meta, um objetivo e foi atrás. Então, fica esse convite para vocês, gente. Aprendam, bebam conhecimento, mas façam, trabalhem. André... O volume é aí, eu não entendo. não dá para melhorar, né, André?
ver se ajeita o volume lá para mim. Enquanto ele vê se a gente consegue, essa coleção ela não foi lançada ainda. Ela deve estar sendo lançada agora em setembro, outubro. Eu não pude trazer, porque não houve permissão, as imagens da fonte aplicada no projeto. Vai ser um box com 26 livros, a obra completa de Machado. Então, fica o convite. Acompanhe lá todavia. Vai ter uma ação gigantesca em São Paulo para o lançamento dessa coleção. Vai ser um momento muito marcante desse cenário literário brasileiro. Eu tenho um orgulho imenso de ter participado desse projeto. Eu acho que vai demorar um pouco ainda para eu entender o alcance de ter participado disso, do quanto isso representa, muito mais do que o fato de ter feito as fontes, mas esse reconhecimento de que, através de uma camada muito pessoal, eu fui convidado para fazer esse trabalho. Tá? Então, eu ainda estou processando isso, para entender qual o tamanho dessa responsabilidade que ficou comigo. André, você acha que dá? Se não, não tem problema, porque senão a gente vai atrasar, né? Então, gente, depois eu coloco isso lá no meu Instagram para vocês ouvirem, tá? Acabou não rolando. Tá. Eu Gente, jogo no grupo do WhatsApp para o pessoal ver. Tá. Pronto. Gratidão. André, muito obrigado pelo convite. Me sinto extremamente honrado em dividir o palco com os amigos que vieram de fora. Maior honra mesmo, maior orgulho do trabalho de vocês. Vocês também são muito referência para mim. E agradecer cada um de vocês assim que tirou um sábado e que veio desfrutar da gente de um momento como esse, que eu considero histórico para o mercado criativo de Belém. O Dia Tipo, para mim, tem esse caráter, me manter próximo daquilo que me apaixona, que é o type. Diga, minha amiga. O André disse que se vocês quiserem fazer pergunta, não sei se tem tempo. A minúscula? Tem. Fê, é que no texto, no material impresso, a gente conseguiu manter aquela mancha, sabe? Fernanda, concordo contigo. Talvez nesse projeto a fonte vai fazer parceria com o texto. Aham. Aham. Uhum. É que cada projeto, né, Fernanda, ensina para a gente alguma coisa. Quando a gente está desenvolvendo uma fonte, é natural que em algum momento do percurso a fonte escolha para onde ela quer ir. A gente funciona só como agenciadores desse processo, sabe? Então, na Adriane, por exemplo, eu recebi um livro de arte em que ela está impressa lá em corpo 4, 5, sabe?
É disso que eu falo. Dependendo do tamanho que a fonte é impressa, ela simplesmente some. O que importa é o que está escrito. Entendeu? É. Aham. Aham. Eu acho que precisa atualizar esse termo. Aham. É isso. Vou levar isso, Fê. Gente, brigadão. Gratidão.